Eu vou ler, irmãos, neste momento, o texto do nosso catecismo. No Dia do Senhor 4, nós temos perguntas muito importantes para a reflexão. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, nessas perguntas, porque são de fato muitíssimo importantes. O Dia do Senhor 4 encerra a primeira parte do nosso catecismo, que é a nossa miséria. Temos então 3 perguntas. A pergunta 9 diz bem assim: mas Deus não age injustamente com o homem, ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta: não, pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir essa lei. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Pergunta 10. Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? A resposta: certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A referência de Gálatas 3, verso 10. E por fim, pergunta 11, mas Deus não é também misericordioso? Resposta: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. São as perguntas da reflexão do Dia do Senhor 4. Queridos irmãos, o assunto de hoje, da pregação, é justamente a justa ira de Deus contra o pecado do homem. Estamos concluindo essa primeira parte do nosso catecismo, que fala sobre os nossos pecados e miséria. É uma parte pequena, mas que é muito profunda em demonstrar e explicar exatamente a nossa situação natural diante de Deus. Aprendemos que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. É o que Paulo fala em Romanos 2. Em Efésios 2, aliás. Ou seja, essa é a consciência que Deus quer que cada ser humano venha a ter. E se o ser humano não pode ter essa consciência hoje, pela obra do Espírito Santo, naquele grande dia, quando Cristo vier para julgar a todos, eles saberão. Eles terão plena consciência do porquê serão condenados. Mas Deus dá graça ao seu povo em revelar isso, em nos mostrar quando nós somos pecadores. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus ainda. É o texto do profeta Naum. Profeta Naum, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 10. Esse é o texto básico da pregação. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como como palha seca. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto da palavra de Deus. Nós vemos nesse texto justamente a ira de Deus contra o homem pecador
como também a sua misericórdia. As duas verdades estão aqui nesse texto. O texto fala que Deus é bom, que Ele é tardio em irar-se, que Ele é uma fortaleza para aqueles que buscam a Ele. Mas também fala que Ele não inocenta o culpado. E isso é algo que tem que ficar de fato em nosso coração. Certamente todos nós já ouvimos uma frase, uma expressão muito comum no meio cristão, que é justamente a seguinte: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Essa é uma frase bastante comum e bastante conhecida. A pergunta para nós é: essa frase é de fato correta, de acordo com a Escritura, com a palavra de Deus? O que devemos achar sobre isso? Será que de fato a Escritura nos ensina que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador? Esse é um ensino bíblico? A resposta direta, irmãos, é não. Pois não podemos separar o pecador do pecado. Essa mentalidade é fruto de uma visão completamente dualista, dicotômica, onde nós separamos as coisas. Porém, a grande verdade é que nós não temos condições, não é, de por nós mesmos nos separar do pecado. O pecado está em nós. O pecado está em nossa natureza. Nós nascemos pecadores. Não é uma coisa à parte que nós fazemos. Não é simplesmente uma atitude que nós temos, mas é justamente aquilo que a nossa natureza é. A partir da queda, nós nos tornamos pecadores. O ensino da Escritura não é que Deus odeia o pecado, porém ama o pecador. Nós temos diversos textos da palavra de Deus que mostram o contrário. Esse texto de Naum, nós percebemos a grande ira de Deus revelada contra os pecadores. Deus não trata o pecado como algo isolado do pecador, como se naquele grande dia Ele fosse separar o pecador do pecado e punir somente o pecado. O pecado sem o pecador é apenas um conceito. O pecado só é vivo na vida de alguém, de um pecador. Não há como separar isso. Somente Deus é quem pode, de fato, separar a nossa vida do pecado. E isso não é uma coisa simples. Um preço muito alto foi pago para isso. Um preço onde Ele não fez de conta que o pecado não aconteceu, mas Ele, de fato, cobrou a sua justiça. O Salmo 5, por exemplo, em concordância com Naum, capítulo 1, verso 4 e 6, fala que Deus, de fato, não é? Ele abomina. A palavra Ele aborrece a todos que praticam iniquidade. A palavra para aborrecer é justamente Deus odeia todos aqueles que praticam iniquidade, aqueles que vivem a iniquidade. E às vezes esse pensamento pode nos deixar até confusos. Porque para a gente, muitas vezes, devido ao ensinamento que recebemos, Deus é como se fosse um grande Papai Noel. Alguém que exaltou o atributo do amor em detrimento dos demais atributos. E abre mão da sua própria justiça para ser bonzinho. Essa é uma concepção errada sobre Deus. O Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que se revela por sua palavra, é um Deus perfeito. Perfeito em amor, perfeito em justiça. E a sua ira demonstrada em sua palavra, o seu furor e as suas ameaças de condenação contra o pecador são fruto dessa justiça. Então é justo que Ele seja um Deus irado. É plenamente justo que Ele seja um Deus irado. O assunto do domingo 4, no nosso catecismo, refere-se justamente à nossa miséria. O fato é, nós somos pecadores, nós somos de fato pecadores, terríveis contra Deus, e a miséria de nossa vida, por isso se fala de miséria, não é? A miséria de nossa vida humana é justamente essa. Pecadores, não é? E todos estamos nas mãos de um Deus que é todo irado. E que tem razão para isso. Isso de fato é um ensino importante para nós. Este assunto não é muito popular hoje, eu sei. Não é um assunto que as pessoas se agradam de falar. É muito bom ouvir consolação da palavra do Senhor. É muito bom ouvir que o Senhor está conosco, que nos abençoa. Tudo isso é verdade, nós precisamos ouvir. Mas também precisamos ouvir, irmãos, que o Senhor é justo e que Ele vai sim cobrar o pecado. O pecador, por sua natureza, não quer aceitar essa mensagem porque ele a considera dura e injusta da parte de Deus. Porque cada pessoa quer se achar um pouco boa, ou não tão pecadora assim. E então, quando ouve a Escritura, né, o que a Escritura diz sobre Deus estar irado contra o pecador e que Ele vai de fato condenar o pecador, as pessoas querem recuar, porque por mais que Deus diga, elas não querem se entender, se aceitarem como pecadoras assim. Essa é a grande realidade. As 3 perguntas do Dia do Senhor 4 que nós lemos
são um reflexo justamente do pecador procurando uma desculpa para não ser condenado. É de fato algo estranho ao Evangelho, mas é muito comum à nossa natureza. Só para refrescar a memória, a pergunta é, veja, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Essa pergunta aqui do nosso catecismo, ela é proposital. É justamente para demonstrar aquilo que a natureza humana questiona. O ser humano não se vê como alguém mau e pecador de verdade. Ele diz bem assim, eu sou um pecador, mas é apenas uma repetição cultural, porque estamos num país cristianizado. Ouvimos desde sempre que nós somos pecadores, mas não conseguimos ainda perceber a seriedade disso. E então a pergunta é, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? A outra pergunta é, Deus permitiria que tal desobediência ficasse sem castigo? É para confrontar essa primeira pergunta. E a última pergunta é, mas Deus também não é misericordioso? Outra pergunta que mostra que o ser humano não quer aceitar a sua própria culpa, de que ele é tão mau assim e que merece de fato ser castigado pelo Senhor. O homem precisa, primeiramente, irmãos, ouvir quão grande é a sua miséria. Você pode conversar com as pessoas aí fora, evangelizá-las, não é? Falar do Evangelho. Mas se você notar que as pessoas apenas admitem e concordam com o que você diz, que todos somos pecadores, isso não significa muita coisa. Porque todos nós podemos reconhecer, ao observar nossas falhas morais. Não é? Todo mundo tem falha moral de alguma forma. Todo mundo tem alguma falha, algum defeito. E as pessoas às vezes pensam sobre isso. A pergunta que nós temos que fazer, de fato, para nós mesmos primeiramente é, já sentimos a profundidade do nosso pecado? Porque confessar que somos pecadores é uma coisa relativamente fácil. Nós podemos admitir isso. O ponto é, nós de fato sentimos quão grande é o nosso pecado. Saber de que nós somos pecadores é algo de fato que atormenta a nossa alma, que nos faz nos sentir diante do Deus Todo-Poderoso que tem o direito de me condenar, para que eu, desesperado, clame por misericórdia. Por mais que as pessoas digam que são pecadores, não é essa a atitude delas. E é justamente por isso que as pessoas se afastam da obediência, se afastam do povo de Deus. Independente do que o homem pense sobre si mesmo e sobre Deus, irmãos, prevalece a verdade bíblica. Nós somos pecadores e Deus está irado contra o pecador. E sim, o que ele disse é verdade. E é importante que nós venhamos ter esse conhecimento da palavra de Deus e de fato procurarmos aprofundar sobre isso. Nossas concepções erradas, nossos pensamentos pessoais sobre isso não podem alterar a verdade do Evangelho. Nós vamos aprender algumas lições importantes aqui. A primeira delas é sobre a condição miserável de todo ser humano diante de Deus. Não é? A condição de corrupção e culpa. Essa é a grande realidade. Eu tenho o costume, às vezes, de quando vou anunciar o Evangelho para alguém, sempre perguntar o que a pessoa acha dela mesma. E a partir disso apresentar a lei, os mandamentos. E depois de apresentar a lei e estar convencido de que a pessoa ainda assim vai dizer, não, mas eu cumpro a maioria, eu cumpro 9 dos mandamentos, eu deixo passar um de lado. Eu não guardo o dia do Senhor, eu não vou me importar em estar me preocupando com o culto no domingo. Não, isso é besteira. Eu guardo 9 mandamentos. Domingo não. Domingo é uma coisa relativa, domingo eu não quero. Deus deu 10 mandamentos ao seu povo, como resumo de sua lei. 10 mandamentos. E se reunir como igreja, cultuar a Deus, faz parte desses mandamentos. A guarda do domingo é para isso, não tem outro objetivo. É para que a igreja se reúna. É para que o povo receba a santa convocação do Senhor. É para isso. Ou seja, por mais que as pessoas não queiram levar isso a sério, isso continua sendo pecado do mesmo jeito, se você não faz. Se você rejeita reunir-se com o povo de Deus. Então isso mostra a nossa corrupção e a nossa culpa. E é importante lembrar que no dia do Senhor 3, da pregação anterior, aprendemos sobre a nossa miséria, sobre a miséria do homem. Ali falamos sobre a origem e a profundidade de nossa miséria, em virtude da desobediência de Adão e Eva. Toda a humanidade tornou-se corrupta, inclinada, mal e incapaz
não é? De fato fazer alguma coisa realmente boa. O dia do Senhor 3, da pregação passada, ele é radical para as pessoas que de fato pensam que há algo bom em nós mesmos. Algo que seja suficiente para oferecer a Deus uma obra tão boa que Ele de fato me aceite. É um domingo com perguntas muito radicais. São duras para confrontar o nosso coração. Porque nós chegamos à conclusão que, na verdade, não existe nada de bom em nossa natureza. Nós não conseguimos, por nossa natureza, fazer algo bom suficiente que possa, de fato, cumprir os mandamentos. A grande realidade é que se nós entendemos a extensão, a aplicação da lei de Deus, nós vamos reconhecer que nós nunca cumprimos absolutamente nada. Nunca cumprimos nada. Imagina se Deus fosse nos considerar assim. Eu sei que é até fácil nós olharmos para outras pessoas e encontrar defeitos nelas. Nós temos um antivírus em nós, né? Que funciona muito bem na vida dos outros. Nós temos um Avast espiritual muito bem instalado, embora que o Avast não seja muito bom, mas perturba bastante, né? Uma ameaça foi encontrada. E nós procuramos fazer essa varredura na vida das pessoas às vezes, julgar as pessoas, observar os seus defeitos, aquilo que é mais evidente, e não rodamos esse antivírus em nós mesmos para reconhecer isso. Mas o ponto é, todos nós, irmãos, todos nós somos completamente incapazes de obedecer à lei de Deus de maneira perfeita. Incapazes. E o ponto é, se Deus exige perfeição na obediência dos mandamentos, todos nós somos igualmente pecadores e miseráveis. Porque aquele que obedece 9 não é melhor do que aquele que obedece 1. Tiago nos ensina em sua carta. Aquele que cuida em obedecer à lei, se tropeçar em um ponto da lei, em um mandamento, quebrou toda a lei. Ou seja, Deus exige perfeição. Ou obedece todos, ou nenhum. Essa é a grande realidade. E não há ninguém, nem o fato de fazer parte de uma comunidade cristã, nem o fato de conhecer a sã doutrina, nos coloca em um status melhor do que as pessoas lá fora. Todos nós somos pecadores. E é sobre isso que nós aprendemos. A ênfase é justamente isso, da nossa culpa diante de Deus, daquilo que nós merecemos. E aquilo que nós merecemos, como Deus fala em sua palavra, é algo absolutamente justo. Deus não está agindo com injustiça em absolutamente nada que Ele opera em nós, quando castiga, quando manda tribulação para o mundo, ou com aquilo que Ele promete no futuro, um inferno eterno, um sofrimento eterno. E nós sabemos disso na prática, e às vezes queremos negar isso diante de Deus. Nós pais, quando observamos que os filhos erram, nós castigamos os nossos filhos. E se o pai, ele rejeita o castigo ao seu filho, se um pai recua em castigar o seu filho, ele não está sendo justo, ele está sendo injusto. E a Escritura tem um monte de versículos em Provérbios, em Salmos, que nos mostram justamente isso, que Deus não se agrada do pai que recua de dar disciplina ao seu filho. Muito pelo contrário. Deus de fato aprova e ordena que os pais disciplinem os seus filhos, corrijam os seus filhos, com vara, com repreensões duras, para salvar a alma de seus filhos. A maioria de nós entende isso muito bem. Em algum momento, nós pais vamos sim colocar nossos filhos de castigo, não é? Dar uma boa lapada, uma boa pisa, porque isso é comum. E o mundo não pode roubar o nosso direito disso. É Deus que nos dá esse direito. E se recuarmos, nós estamos sendo justos. Também nós não concordamos se por acaso na sociedade, e é o que acontece bastante, mas nós ficamos indignados quando criminosos fazem essa maldade toda que fazem no mundo e ficam impunes. Todos nós ficamos indignados com isso. Nós não queremos de forma nenhuma que alguém que cometeu um crime fique impune. Embora isso aconteça pela injustiça dos homens, o que nós queremos é que a justiça seja feita. Qualquer um de nós ficaria completamente indignado ao saber de um caso de pedofilia, de abuso sexual, ao saber de um maldito que entrou na casa de alguém e matou os familiares. Todos nós ficaríamos indignados. E às vezes as pessoas estão tão enfurecidas pela falta do Estado que lixam eles, que lixam os criminosos, porque não conseguem ver uma ação legítima do Estado em defender as pessoas de bem, as pessoas trabalhadoras. Nós ficamos indignados com isso. Mas quando falamos sobre Deus mandar pessoas para o inferno, não, agora não. Agora não. Não, isso é uma pena dura demais. Ora, você aceitaria
que alguém que maltratou um filho seu, que matou um filho seu, que cometeu um crime tão horrendo, ficasse impune? Você acharia justo que tal pessoa fosse tratada como um cidadão comum e não pagasse pelo seu erro, pelo seu crime? Não. Veja como muitas vezes nós somos levados pela nossa natureza à hipocrisia. O nosso coração deseja isso. Nosso coração se ira por causa disso. Ele deve ser punido, ele deve ser condenado. O que ele fez, a minha família foi uma desgraça, foi algo muito ruim. Arrancou um pedaço de mim e nós ficamos assim. Mas quando falamos sobre a justiça de Deus, em punir pecadores, queremos recuar. Nós não somos tão maus assim. Na verdade, é Deus que está sendo injusto por nos condenar. É isso que a humanidade, por natureza, tem em seu coração. E então nos perguntamos, será que merecemos de fato o castigo de Deus? Será que de fato eu tenho culpa diante dele? Será que a minha culpa é tão grande assim? Ora, o que tem a ver a minha vida com Adão e Eva? Ora, eles pecaram no passado. Foram eles que pecaram. O que eu tenho a ver com eles? Nós queremos sempre fugir disso. Recuar das nossas culpas. Foi Adão e Eva que desobedeceram a Deus, não fui eu. Não fui eu. E de fato rejeitam a grande realidade de que a miséria deles, de Adão e Eva, é a nossa miséria. E se alguém de fato quer dizer, não, se fosse eu faria diferente, não seria como Adão e Eva. Tal como um espectador de um jogo de futebol, né? Que vê o seu jogador preferido errando um gol, um chute, bem da cara do gol mesmo. E diz bem assim, se fosse eu acertava. Nós fazemos isso. Mas a grande verdade, desde que nascemos, nós provamos ao contrário. Provamos ao contrário. Provamos que de fato nós somos pecadores. Tão pecadores que continuamos pecando. Alguém pode dizer que fica um dia sem pecar? É tolo imaginar que nós passamos um dia sem cometer qualquer pecado. E é tolo se chegarmos ao final do nosso dia, à noite, antes de dormir, e orarmos a Deus dizendo bem assim, Senhor, hoje eu consegui. Hoje eu não pequei contra o Senhor, acabei de pecar. Essa é a grande realidade, irmãos. Não adianta queremos olhar para o passado e dizer que a culpa é deles e não nossa. Isso é a nossa miséria também. Adão, como representante da raça humana, juntamente com sua esposa, não é? Ele era, de fato, a própria humanidade diante de Deus. Todos nós estávamos em Adão. Adão, nesse sentido, por natureza, é o pai de nós todos. Ele é o nosso pai segundo a carne. E não somente segundo a carne. O que nós temos de ligação com Adão não é algo apenas físico, mas é também espiritual. É também espiritual. As fraquezas que Adão adquiriu a partir da sua queda, não foi apenas isso que foi transferido para nós. As fraquezas exteriores, como morte, por exemplo, como doenças. Não. O mal moral também veio sobre nós. Nós nascemos assim. Nossa vida é gerada assim. Não é? O ser humano unido ao outro gera outra vida. É assim que Deus determinou a sua criação. É dessa forma. E assim, não é? Tudo que é de um passa para o outro. Os meus defeitos e sim, a minha natureza pecaminosa foi transferida para as minhas filhas. Foi transferida para os filhos de vocês. E assim o pecado foi perpetuado em toda a humanidade. É por isso que nós aprendemos em Romanos 5, todos pecaram. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5 nos ensina. Um homem. Toda a criação ficou corrompida. É isso que Davi confessa no Salmo 51, no verso 5. Não é? Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é uma coisa de agora. Não é por um erro que eu cometi hoje. Não é porque hoje eu desonrei o meu pai. Não é porque hoje eu, de repente, desejei o que não era meu. Não, isso é apenas fruto de quem nós somos. Nós nascemos assim. Desde o momento da concepção, nós já fomos gerados em pecado. Essa é a maldição e a miséria que Deus disse a Adão. Se você comer do fruto que eu proibi, você vai morrer. Quando alguém perguntar, não, mas foi Adão. Foi por causa de Adão e somente Adão.
Não é? Eu não tenho nada a ver com Adão. É só você perguntar para a pessoa. Me responda uma coisa. Seus filhos nasceram no Éden? Você nasceu no Éden? Não, né? Você nasceu fora dele. E sabe por quê? Porque você é pecador. Por que Adão foi expulso da presença de Deus? Por causa do pecado. Se você não é como Adão, por que você não está na presença dele? Por que você não está no Éden mais uma vez? Por que você não está no jardim de Deus? Porque você é um pecador. Todos nós nascemos então afastados disso. Afastados dessa santidade do Senhor. Reconhecemos e confessamos essa verdade bíblica, porque é isso que o Senhor nos ensina, irmãos. Todos nós pecamos. Uma característica própria do homem caído é procurar uma justificativa para o seu erro, não é? Querendo desculpar-se diante de Deus, pode ser que você pense o seguinte: será mesmo que o homem é culpado? Não foi Deus quem colocou a árvore no jardim? Olha, maquinações da mente perversa do homem. Não, de jeito nenhum. Ele não fez tudo bom, por que ele botou aquela árvore ali? Tá vendo? A culpa é dele. Foi ele quem botou a árvore para me cair. Deus fez uma armadilha para mim. Em apenas ler o texto sagrado, nós podemos reconhecer que Deus não fez armadilha para o ser humano. Tal como ele nos ensina hoje, por meio do cuidado que ele tem com o seu povo, ele não prepara armadilha para nós. Deus nos dá provações. Mas essas provações têm um objetivo. Provações não são tentações da parte de Deus. São provas, são testes. E foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele colocou a árvore do jardim, mas lembre-se, eles não estavam em um contexto de pecado, de maldade, de sofrimento, não. Eles foram criados bons, santos, justos, com toda a capacidade para obedecer a Deus. Eles tinham dons excepcionais para obedecer o mandamento do Senhor. Foram colocados em um paraíso, não é? Em um jardim do Senhor, com tudo de bom para que eles pudessem governar e desfrutar de tudo. E ainda estavam na presença do próprio Deus. Ou seja, tudo de bom estava na vida deles. Tudo. A árvore estava ali para prová-los. Se de fato eles seriam gratos a Deus por tudo de bom que Ele deu. É simples entender isso. Nossa, nós temos tudo aqui. Não há inclinação para o mal. Não há inveja em nosso coração. Não há maldade em nosso coração. Nós temos liberdade real. Não é como agora, que nascemos pecadores. Eles não eram pecadores. Eles podiam obedecer o mandamento de Deus. Eles podiam desfrutar de tudo. Não havia preocupação com qualquer outra coisa, porque não havia corrupção na humanidade. A árvore estava ali, para que eles pudessem demonstrar, pela obediência, a sua gratidão a Deus. Por que nós não comemos do fruto que Deus proibiu? Porque nós somos gratos por tudo que Ele nos deu. Somos gratos pela maneira como Ele nos fez. Ele nos deu tudo. Nós somos criação dEle. Nós não existiríamos sem a vontade dEle. Ele já nos criou, nos colocou em um reino e disse: governem. É de vocês. Desfrutem. Tudo que eles precisavam ser era serem gratos. Era serem gratos ao Senhor. Essa é a mesma motivação que Deus deu a Adão, a nós também. A obediência aos mandamentos, o esforço pela obediência aos mandamentos, não é para salvação, mas é por gratidão a Deus. Tal como Ele fez com Adão, está fazendo conosco também. Eu dei vida a vocês. Salvei vocês. Enviei meu filho. Vocês não fizeram nada para merecer isso. Sejam gratos então. Obedeçam os mandamentos por gratidão. Se esforcem por gratidão. Mas o que o homem fez foi ao contrário. A ingratidão foi demonstrada por sua própria escolha. Por sua própria vontade, ele se afastou do Senhor. Minha pergunta é: Deus permitiria que uma ingratidão tamanha como essa ficasse sem punição? Imagine a grande ofensa a Deus. Em te dar tudo. Irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós que somos pecadores miseráveis, agimos assim. Se você faz o bem a alguém, se você ajuda um parente, um amigo, alguém, por mais que você faça, sabe, de maneira deliberada, porque você de fato quer praticar o amor que Ele te ensinou, se aquela pessoa agir com ingratidão, por mais que você não haja de maneira negativa contra ela, teu coração vai doer. Teu coração vai sofrer por causa disso, porque vai doer. Como é que pode uma pessoa ser tão ingrata comigo assim? Eu ajudei tanto essa pessoa, não é?
Não tinha nada, não era ninguém. Por mais que a gente não fale, o nosso coração pensa isso, porque dói. A ingratidão ofende demais. Quando filhos desobedecem os seus pais, quando hoje, que é bastante comum nesse mundo pervertido, filhos responderem os seus pais, confrontarem os seus pais, quando isso acontece, não é? É uma dor terrível no coração de um pai e de uma mãe. Porque você lembra, e tem pais até que passam na cara isso aí, né? Porque não aguentam mesmo, mas você lembra, não é? Do sofrimento que foi para essa criança nascer. De como você abriu mão de coisas, de como você anulou coisas em sua vida, de como você dedicou tempo para ensinar, para cuidar, noites em claro, não é? Cuidando da sua doença, cuidando de tudo, para dar saúde, para dar uma boa educação, para ser alguém na vida, e às vezes cresce, amadurece, faz muitas coisas boas para si mesmo e esquece dos pais. E confronta os pais. E isso para nós é uma coisa completamente inaceitável. Que dirá para Deus? Aquele que não apenas trabalhou para não deixar faltar comida, mas é aquele que nos criou. Aquele que é a razão da nossa existência, e podemos sequer questionar, é porque Ele quer. É porque Ele nos dá essa liberdade, essa bênção. Imagina o que é você rejeitar então tamanha graça. O castigo de Deus, portanto, sobre o pecador, irmãos, é justo. Não há o que dizer. Não há defesa nenhuma diante do tribunal de Cristo. Não há o que nós possamos apresentar diante dele. Não há provas, não há nada que possa amenizar a nossa culpa, que nós mesmos apresentemos. Nada naquele dia poderá diminuir a ira de Deus contra o pecador. Absolutamente nada. E é isso que tem de fato martelado em nossa cabeça. Alguém pode pensar, mas será que Deus é alguém tão cruel assim? Tão cruel, que parece que tem prazer em castigar? Será que é esse o ensino bíblico? Não, não é isso, irmãos. Não é disso que se trata. Não é Deus de fato demonstrando que o seu prazer, o seu grande prazer é castigar. Porque do começo do mundo Ele nos deu tudo. Nos deu tudo. Nos deu bênção. O castigo de Deus é uma promessa justa por causa do nosso pecado. E a sua ira, então, é justíssima contra nós. Por isso, o que nós vemos em Naum, embora sejam palavras duras de repreensão e de promessa de condenação futura, são palavras justas. São palavras boas. São a verdade do Evangelho. O Senhor é um Deus justo em todos os seus caminhos. Não há injustiça alguma da parte do Senhor. Ele nos fez em plena condição de fazer isso, de obedecê-lo. Em plena condição. O homem, por sua própria rebeldia, instigado pelo diabo. Aí nós perguntamos, então, essa não é a questão? A culpa não é de Satanás? Não foi ele que nos incentivou a isso? Lembre-se, ele incentivou, ele instigou, ele tentou, mas não foi ele que fez. Fomos nós. Tal como hoje, quando escolhemos pecar, nós escolhemos pecar. Mas eu sou pecador. Pois é, e é por isso que você peca. E você quer pecar. Não haja como se a sua natureza fosse uma coisa nesse sentido que não te dá consciência de controle. Deus te ordena os mandamentos. Obedeça. E o que você quer? Você quer pecar? Não há como negar isso. Nós somos responsáveis. Então o diabo, sim, ele está aqui o tempo todo tentando nos enganar, tentando nos atacar, mas somos nós que queremos. O que o diabo faz é nos convencer, só isso. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele mostra um outro caminho, nós queremos aquele caminho. Ele mostra que a não obediência, a desobediência é muito mais prazerosa. Não é? Vai me dar o que eu quero de maneira imediata, então eu vou. É assim que as pessoas pecam. E elas fazem isso justamente porque elas são assim. São pecadoras. Não é? Nós somos culpados. E por isso a punição de Deus é justa. O próprio Deus já declarou a sentença, como nós lemos no próprio catecismo. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É o que Paulo vai falar em Gálatas 3, versículo 10, citando Deuteronômio capítulo 2 e versículo 26. Maldito.
está debaixo de maldição, de condenação, todo aquele que não obedece à lei do Senhor. Então aquela mesma verdade dita a Adão é dita para nós hoje. Aquele simples mandamento de não comer do fruto proibido é justamente a demonstração dos mandamentos hoje para nós. No dia que você comer, você vai morrer. Aquela morte espiritual que Adão teve com sua esposa, do qual todos nós nascemos, não é? É apenas o início da condenação. Haverá ainda uma segunda morte, uma condenação eterna. E essa virá justamente porque as pessoas não obedecem os mandamentos de Deus. É por esses mandamentos desprezados que nós temos hoje, que todos serão julgados no final. Naquele dia, quando Deus questionar toda a humanidade, vocês amaram a Deus acima de todas as coisas? Isto é, vocês não tiveram outros deuses diante dele? Vocês não fizeram para si imagem de escultura? Vocês não adoraram a Deus nesse sentido, da maneira que ele ordenou? Vocês honraram o nome do Senhor? Não. Vocês se reuniram com o povo dele para adorá-lo? Não. Eu escolhi sempre o contrário. A lei te condena. Você honrou o teu pai, um rei e as autoridades lá fora. E os teus professores? E os oficiais de justiça? E os magistrados sobre a sua vida? Eita, eu fiz revolução. Essa é a realidade, irmãos. O mandamento fala sobre isso. Você não matou? Não, matar literalmente não. Mas você odiou o seu próximo. Você desprezou o seu próximo. Você matou perante a lei de Deus. Você adulterou? Não, jamais. Eu sempre fui fiel à minha esposa. Mas você desejou a mulher dos outros? Você se postou de maneira imprópria, imunda, impura? Você quebrou o sétimo mandamento. Quebrou o sétimo mandamento. Mas roubar eu não roubei, não. Você invejou. Você quis aquilo que não é seu. No teu coração você roubou, porque não era seu. E você, no seu coração, agia como se fosse ladrão. Você falou sempre a verdade, promoveu a verdade, e você promoveu a honra do teu próximo, ou antes você teve muito mais prazer em difamá-lo, em proliferar qualquer coisa ruim sobre ele. Pois é, você quebrou o nono mandamento. Ou seja, e o 10º mandamento prova isso, você cobiçou o que não era seu. E esses mandamentos serão usados justamente para julgar cada ser humano neste mundo. Para o mundo isso aqui é uma brincadeira de criança, né? Olha, bobagem antiga, coisa antiquada, isso não cabe mais na sociedade moderna. Pois é justamente por essa coisa tão antiquada como o mundo trata, que Deus julgará a todos. E boa parte da humanidade será condenada por causa disso, irmãos. De maneira justa. Deus manifesta a sua justiça de maneira correta, verdadeira, honrosa. Ele é um Deus zeloso, como ele mesmo diz. Um Deus zeloso. Ele não trata o inocente, o culpado, como se ele fosse inocente. Não faz como nós estamos acostumados a ver. Deus não aceita suborno, outros caminhos. Deus não é um juiz que é comprado. Deus não vai fazer com que ninguém se safe sendo um pecador miserável. A prova disso é que Ele não nos perdoou a troco de nada. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, temos que pensar numa verdade. Nós falamos sobre a graça de Deus, somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2 e 8. Mas não paramos para pensar numa coisa. Nós podemos receber de graça. Nós recebemos de graça. Mas foi de graça? Foi somente assim? Olha, vocês pecaram, vou fingir que nada aconteceu. Deixa para lá. Entre no céu. Ele colocou o Filho dele no nosso lugar e o condenou no nosso lugar. Nós recebemos de graça. A salvação vem sobre nós por graça, mas Cristo pagou um preço altíssimo. É pela graça, mas não foi de graça. Pesou demais. Por isso, esse castigo terrível anunciado pelo Senhor é algo justo. E a pergunta que Naum faz, e a pergunta que nós temos que nos fazer é, irmãos, ao saber dessa verdade, quem poderá escapar da ira do Altíssimo? Quem poderá escapar?
Nós podemos até fantasiar, como nós fazemos, né? Fazemos filmes, criamos historinhas onde a humanidade escapa do Armagedon, escapa do juízo final. Vai acontecer o Armagedon e, de repente, as pessoas fazem por meio de tecnologia, por meio da ciência, que é um Deus moderno para muitas pessoas. Por meio disso, nós vamos escapar da ira de Deus. Nós não conseguimos nem resolver nossos problemas de doença. Estamos há anos penando com doenças que não conseguimos achar cura. E queremos achar que vamos construir o quê? Uma nave, uma grande arca de metal, como no filme 2012, e no fim vamos conseguir preservar boa parte da humanidade, quem pagou, é claro, né? Por sua salvação, com muito dinheiro, diga-se de passagem, preservar a humanidade da ira de Deus, como se o que fosse acontecer aqui neste mundo fosse algo impessoal. Um acidente da natureza. Olha, a mãe natureza está nos castigando. De jeito nenhum, não existe mãe natureza não. Existe um pai natureza. É Deus que criou tudo. E esse mesmo Deus é quem pessoalmente executará a sua ira. Não dá para escapar disso. É o Senhor olhando para nós pecadores e dizendo, eu vou condená-los. Quem poderá escapar da ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso? A Bíblia ensina que ninguém, irmãos, ninguém poderá subsistir no seu juízo. É o que nós cantamos no Salmo 1, antes da pregação. O último verso do Salmo diz o quê? Que os ímpios não são assim como os justos, como aqueles que Deus justificou. Eles são como a palha ao vento, não é? No juízo e na congregação dos justos, eles não vão permanecer, eles cairão todos. Todos cairão. Essa é a dura promessa de Deus contra os pecadores. E o Senhor deu demonstrações disso desde o início da humanidade. Desde o início da humanidade. Com o dilúvio, Ele mostrou, eu falo e eu faço. Quem esperava? Quem deu crédito à pregação de Noé? Deus condenar a humanidade? Isso é conversa, esse homem está doido. E quando menos esperavam, Deus matou a todos, preservou apenas uma família, a família da aliança. Foi o que o Senhor fez. A mesma coisa, os habitantes de Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito. Anjos do Senhor vieram aqui falar sobre condenação. Onde já se viu cair fogo do céu e destruir a cidade? Isso não existe, isso é bobagem. Isso é coisa da cabeça desse povo que crê em Deus, olha. E quando menos esperava, Deus derramou fogo do céu e destruiu a todos. Poupou somente os seus. Nós não podemos olhar para Deus como se Ele estivesse fingindo que as coisas não estão acontecendo. Deus mostrou para Israel, seu povo, a sua ira. Quantas vezes Israel não caiu? Quantas vezes Israel não voltou à idolatria? O que é que Deus fez com Israel? Cativeiro. Mostrando que Ele pune de fato. O que é que Deus fez por meio de Israel às nações pagãs? Mandou destruí-los. É Deus operando a sua ira na humanidade. A promessa de Deus de condenação, irmão, da sua ira, não é somente sobre o futuro. É hoje e agora e no futuro também. É por isso que nós vemos tanta desgraça no mundo. O que está acontecendo no mundo hoje de ruim, irmãos, não é acaso não. Tudo que não dá certo nesse mundo e que traz sofrimento para nós, traz de fato choro, ranger de dentes. Tudo isso é Deus pesando a sua mão sobre a humanidade. E nós não podemos nos enganar com isso. Com essa ideia toda de que Deus não castiga. Ele castiga sim. Nós sabemos muito bem o que o Senhor já fez e o que Ele continua fazendo. A grande diferença é que aqui nós temos revelação na palavra de Deus. Hoje nós não temos nenhuma Bíblia moderna sendo escrita, mas está acontecendo. E aqui está registrado para mostrar que Ele de fato faz. Israel, quando desobedecia a Deus, sabe como é que Deus punia Israel? Deus cortava a chuva. Querem adorar outros deuses? Não tem mais chuva. Querem atribuir a bênção da colheita aos deuses pagãos? Vou mostrar para vocês que quem dá chuva sou eu. Israel sofreu isso muitas vezes. Acabou-se a fartura, a prosperidade do povo. Muitas vezes doenças vinham sobre o povo. Deus mostrando sempre a sua ira, irmãos. A sua ira. Ninguém jamais pôde escapar disso. Mas isso é uma coisa. É castigo de Deus contra o pecado. Não quer dizer que toda provação, tudo que acontece no mundo, com cada pessoa,
com os crentes, por exemplo, é castigo do Senhor, não é desaprovação. Deus não castigou Adão com o mandamento, Ele provou Adão com o mandamento. A mesma coisa Deus também nos prova. O exemplo que nós temos na vida de Jó. Deus não estava castigando Jó, Deus estava provando Jó. Simplesmente isso. Tanto é que Deus, por sua providência, elevou a vida de Jó depois, mais do que antes. Era uma provação para Jó crescer em sua vida, em seu relacionamento com Deus, a tal ponto dele mesmo poder dizer: hoje eu conheço o Senhor. Eu achava que conhecia. Eu achava que eu tinha um relacionamento profundo com Deus, mas hoje eu tenho, porque Ele me provou. É por isso que Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem que é provado. Porque quando ele é aprovado, de fato ele recebe a coroa da vida. A aprovação é para o nosso bem. Porém, haverá o dia em que isso não será uma aprovação. Para o mundo inteiro será de fato condenação. Não haverá quem poderá escapar desse terrível juízo. Como nós vemos em Apocalipse 20, irmãos, ninguém escapa. Se morreu no mar, foi comido por peixe, vai voltar a viver. Se foi cremado, vai voltar a viver. Com o seu corpinho que você tem hoje. Não importa como você voltará a viver. Toda a humanidade será ressuscitada naquele dia. Deus não vai julgar alminhas, não. Mas é o homem vivo, inteiro, pleno. Porque é o homem assim, do jeito que pecou. Naquele grande dia, irmãos, todos saberão a grande ira do Cordeiro. Se você entende um pouquinho, se você faz uma leitura um pouco mais cuidadosa em Apocalipse, você percebe o grande terror daquele dia. E é isso que o profeta Naum está dizendo. Naquele grande dia, vocês saberão o que é justiça de verdade. Saberão tanto sobre a misericórdia de Deus, que será manifesta no seu povo, na sua amada noiva, na sua igreja, que ali naquele momento será exaltada diante de toda a humanidade, que o tempo todo perseguiu essa mesma igreja, odiou essa mesma igreja, mas ali a igreja está, na verdade, se casando com o Cordeiro, com o seu noivo. Porém, todo mundo, todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, que fizeram pouco da pregação cristã, serão condenados. E nós não podemos dizer, não, Deus, Ele é muito duro, Ele não é misericordioso. Que misericórdia é essa? Vamos chegar naquele grande dia e vamos ser condenados assim? Irmãos, Deus, como a pergunta do nosso catecismo diz, a pergunta 11, Deus também não é misericordioso? Sim, Ele é misericordioso. E a prova da sua misericórdia é que a igreja de Cristo está neste mundo. A igreja de Cristo está nesse mundo, em todo canto do mundo. Há cristãos fiéis que estão anunciando o Evangelho. Há gente morrendo para que outros conheçam o Evangelho. Isso é a misericórdia de Deus. E se não houvesse quem pregasse? Mas Deus manda o seu povo para pregar o Evangelho. Há comunidades que se reúnem em cada cidade para anunciar o Evangelho. Então existe uma porta aberta do reino de Deus para o mundo hoje e o mundo rejeita. Essa é a grande realidade. A misericórdia continua aqui. Porque a mensagem do Evangelho continua aqui. Não, pastor, mas hoje tem muita comunidade, muita igrejinha que é infiel. Tem. Mas continua existindo igrejas fiéis. O povo de Deus continua no mundo. Você pode se escandalizar em ver perversão, corrupção em muitas comunidades. Ou seja, irmãos, a grande realidade é que por mais que haja perversão na humanidade, desvio, por mais que o amor de muitos tenha esfriado, e vai continuar esfriando, é claro, né? Até aquele grande dia, por mais que você olhe e se escandalize, você vai na internet, você visita uma comunidade e você fica escandalizado com o que fizeram com a igreja de Cristo, ainda assim continua existindo cristãos fiéis neste mundo. Você vai encontrar nesse mundo sim pregação fiel da palavra de Deus. Por mais que hajam, a maioria, pode ser, não importa se chegar um dia que a maioria seja assim. Não, está tudo bem, Deus deixou para lá, prosperem, cresçam, Deus não está irado contra vocês. Isso é uma pregação dura demais. Ainda haverá aqueles que continuarão insistindo. Arrependam-se. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. E isso prova justamente essa misericórdia de Deus. A justiça do Senhor e a sua misericórdia foram amplamente demonstradas na vida do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava ali na cruz.
pois sua justiça foi derramada sobre ele, que nos substituiu, para que por graça, por sua ação misericordiosa, fôssemos alcançados. Precisamos de fato confiar, irmãos, no Santo Evangelho e reconhecer as nossas limitações. Não corra mais a sua vida cristã, se é que você corre, imaginando que você conseguirá apresentar uma obra tua diante de Deus e dizer bem assim: Senhor, recebe, porque eu fiz com todo o meu esforço. Não. Antes, dependa exclusivamente de Cristo. E a única coisa que você tem para apresentar diante do Senhor é simplesmente isso: Senhor, eu não tenho nada. Eu sou pobre, cego e nu. Sem a tua misericórdia eu não poderia sequer respirar, Senhor. Tudo que eu tenho veio das tuas mãos. Se eu estou aqui hoje para receber honra como teu filho, é porque o Senhor veio até mim, pelo teu Santo Espírito, e me deu vida. Essa é a única razão. Amém.